Olá, queridos amigos. No capítulo de hoje, Paulo não muda de assunto. Ele continua falando de crescimento cristão e da salvação, graças a Jesus. No entanto, ele agora muda de foco. Deixa de falar de seu próprio ministério para se referir à experiência dos colossenses, alertando-os sobre os perigos dos enganos do legalismo e os encoraja a se firmarem em Cristo como Salvador, e não em filosofias e tradições humanas. Nos primeiros versículos do capítulo, Paulo informa aos irmãos de Colossos sobre sua preocupação e lutas em favor deles, para que cresçam no conhecimento de Cristo, em quem está a verdadeira sabedoria e conhecimento, e que, embora fisicamente ausente, está com eles em espírito. Paulo continua nos versículos seguintes, instando-os a se firmarem em Cristo, de quem recebem nova vida por meio do batismo e perdão dos pecados, graças ao seu sacrifício na cruz. Paulo deseja que os colossenses baseiem sua fé e experiência cristã em Jesus e em sua obra em favor deles, e não em tradições e obras humanas, que alguns ensinam a seguir como se tivessem algum valor para a salvação. Neste contexto, uma seção complexa é introduzida entre os versículos 14 e o 23, que pode ser mal interpretada se não for lida com atenção. No versículo 14 lemos: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Alguns interpretam erroneamente que Paulo se refere aqui aos 10 mandamentos, que já não deveriam ser cumpridos. Mas uma leitura mais cuidadosa, que respeite o contexto, mostrará que Paulo não se refere ao decálogo. Ele está se referindo a práticas legalistas, relacionadas a tradições judaicas, que alguns queriam impor aos convertidos. Primeiro, o termo traduzido como escrito de dívida faz referência a um registro escrito, um registro de dívidas que nos lembra o registro de nossas ações. Além disso, a frase cravando-o na cruz pode ser referência ao costume de pregar na cruz do executado as acusações contra ele e pelas quais ele é condenado à morte. Então, o registro de decretos não é o decálogo, mas o registro de nossos pecados, que nos condenam e pelos quais Jesus morreu na cruz. Em segundo lugar, sobre os mandamentos de homens aos quais o apóstolo aconselha a não se submeter, ele não se refere aos 10 mandamentos de Deus. Isso porque não são mandamentos de Deus aos quais ele se refere, são de origem humana. Além disso, não faz referência ao decálogo, mas às leis cerimoniais relacionadas ao que não deve ser comido ou tocado. Jesus se referiu a esse tipo de ensinamento ao citar Isaías em Marcos 7,7, indicando que os líderes ensinavam mandamentos de homens como doutrina. Devemos lembrar que foi o próprio Jesus que mostrou que não veio para abolir a lei e os profetas, que são instrução de Deus, e acrescentou que da lei nenhum tio, nenhum jota seria mudado. Isso está em Mateus 5,18. Na última parte dessa sessão, o apóstolo Paulo encoraja seus leitores a continuarem crescendo em Cristo rumo à maturidade cristã, apegando-se a Jesus, que é a cabeça e em virtude de quem todo o corpo se nutre, une e cresce, enfatizando o fato de que é um relacionamento correto com Cristo como base e uma interação em unidade e amor com os irmãos que contribui para o crescimento espiritual e não para a observância legalista de tradições humanas que têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne, como diz o versículo 23. Resumindo, amigos, o capítulo 2
de Colossenses, neste capítulo 2 de Colossenses, Paulo coloca o foco de sua mensagem no alicerce correto do crescimento espiritual pessoal e comunitário, que é Cristo. Nossa luta e esforço devem se concentrar em nos apegarmos a Ele, evitando o legalismo que nos leva a confiar em nossas obras e tradições humanas, pois isso é um engano que nos separa da única fonte de salvação e base para o verdadeiro crescimento espiritual, que é Jesus Cristo. Ao começarmos a jornada de hoje, que nossa decisão seja fortalecer o nosso relacionamento com Cristo, esforçando-nos para estar hoje e o resto de nossa vida com Ele, enquanto esperamos, unidos com aquele que é o único caminho para a vida eterna. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.